Aleluia. Amém. Bom dia, a paz, tudo bem com vocês? Então, antes da gente começar, eu queria orar junto com vocês. Amém. Pai, nós te agradecemos por mais essa manhã, Pai, por mais esse momento de ensino mesmo, Pai. Eu creio, Pai, no Senhor nos alcançando. Sim, Espírito Santo, você é o mestre dos mestres. É você quem nos ensina a respeito de todas as coisas. E eu creio no Senhor nos alcançando essa manhã, alcançando quem está em casa, quem está assistindo, alcançando nós que estamos aqui essa manhã. Sim, Pai, a Tua palavra nos ensinando e nos alcançando essa manhã. Queremos mais do que ouvir, Pai, colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor falar a nós, Pai. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como foi falado, Pastor Pedro, a gente está passando por essa série, né, sobre o cristianismo. Né? Mês passado, a gente teve só sobre a história da igreja. Então, se ainda não acompanhou, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e acompanhar as 4 semanas, se não me engano, que foram só sobre a história da igreja. Esse mês, a gente está falando sobre o presente da igreja. Né? A gente aprendeu no primeiro domingo sobre como ser crente, como ser cristão em casa. No segundo, sobre como ser cristão no trabalho. Semana passada, como ser cristão na igreja. E hoje, a gente vai ver como ser cristão nas mídias sociais, né? Nas redes sociais. E eu queria já adiantar, né? Pode ser que alguém pense, mas rapaz, então acho que isso não tem muito a ver comigo não, eu não mexo muito com essas coisas. Mas se você está acompanhando a gente pelo YouTube, então você já deve fazer parte ou então está envolvido com essa questão das redes sociais, né? Você absorve conteúdo online, né? Então fica com a gente, a Bíblia, né? Paulo não fala sobre o WhatsApp, Paulo não fala sobre o Facebook, porque isso não existia naquela época, né? Mas existem princípios na palavra que devem ser praticados não em um lugar específico, mas em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a gente viu sobre ser cristão em casa e a gente entende que na nossa casa nós precisamos andar em amor e servir de coração os da nossa própria casa. E a mesma coisa é no trabalho. Nós devemos servir de coração e com amor a todos. E a mesma coisa na igreja. Nós devemos servir por amor e com a motivação correta na igreja também. E a mesma coisa também nas redes sociais, a gente vai ver. Deus está atento para a nossa motivação, com que a gente posta algo, com que a gente comenta algo, com que a gente ouve algo. Então fique com a gente, com aquele que você também vai ser ricamente abençoado. Né? Eu queria desde já indicar a vocês esse livro aqui. Não sei se está dando para ver direito, mas Deus Curte, Eu Compartilho. É o livro do pastor Perilo. É muito bom e ele vai tratar de assuntos bem específicos dessa área também. Então, se você puder e tiver interesse, procura mesmo. Você pode estar buscando na nossa livraria da igreja, buscar, ver se tem esse livro aqui. Se não, falar com eles para ver se tem como conseguir agendar, fazer um pedido. Mas, se você tem interesse, busca esse livro, é muito bom. Ele fala sobre coisas bem específicas e algumas delas a gente vai tratar aqui essa manhã. E eu queria começar lendo com vocês Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu queria começar falando para você que a internet e as redes sociais não é algo ruim. E primeiro a gente precisa entender que a igreja não foi criada para se esconder. A gente, como cristãos, não aceitamos Jesus para vivermos escondidos, isolados do mundo. Muito pelo contrário. Jesus diz, olha, não se pode esconder uma cidade colocada sobre o monte. E nem se acende uma luz para se colocar debaixo de um cesto. Não, tem que colocar em cima, para que todos vejam a luz. Eles, olha, que brilhe assim a vossa luz, para que os homens vejam mesmo as boas obras de vocês e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Você entende? Nós, como igreja, não fomos chamados para estar escondidos. Nós fomos chamados para estarmos em todos os meios mesmo. Afinal de contas, né, a gente carrega uma mensagem muito valiosa e muito importante, que é tão importante e tão preciosa que a gente não pode esconder só para nós, que a gente não pode ocultar só em algum meio. Você já parou para pensar, a gente está passando por esse processo de pandemia, né? E a gente está vendo aquela questão do processo de vacinação, e a gente vê passando no rádio, na televisão,
na internet, grupo de WhatsApp, é na conversa junto com os amigos. Ei, tu soube que já começou a vacinação para tal idade? Ei, tu sabe que tal lugar está sendo vacinado? Por quê? Porque é algo muito importante. Então a gente não pode só passar esse aviso na televisão. Não pode passar só esse aviso no boca a boca. Não, o máximo que puder divulgar, divulga para o povo, porque é algo urgente e importante. E sabe, a gente precisa ter essa consciência com a palavra de Deus. Essa mensagem aqui é muito importante e muito preciosa. E por isso precisa estar em todos os meios, seja no rádio, seja na televisão, seja nas redes sociais. Nós precisamos divulgar a palavra nesse meio também. Nós precisamos agir como cristãos nesse meio também. Porque tem pessoas que serão alcançadas através de um conteúdo online. Quantos testemunhos nós não temos de pessoas que foram alcançadas durante esse tempo de pandemia através de uma transmissão de um culto online? Às vezes viram uma postagem, às vezes assistiram uma transmissão e a palavra os alcançou e a sua eternidade foi transformada. Como a gente pode imaginar que a gente não deve se envolver nesse meio? Pelo contrário, nós precisamos estar inseridos para que a gente possa resplandecer como luz, para que a nossa luz possa brilhar, as pessoas vejam as boas obras mesmo e glorificarem a Deus. Você entende? Nós precisamos estar inseridos nesse meio, porque a igreja não foi chamada para se esconder. Eu gosto que Paulo estava na cidade de Atenas e ele começou a ficar revoltado com a idolatria do povo. Então ele fez, rapaz, eu preciso começar a pregar o evangelho. E ele começa a pregar nas ruas, começa a pregar nas praças, e as pessoas ouvem a fama dele e chamam ele para ir para o Areópago, que era um lugar onde eles se reuniam para resolver questões políticas. E alguém poderia pensar, isso é lugar de pregar o evangelho? Isso é lugar de falar sobre política, de falar sobre essas coisas. Mas Paulo não fica receoso de ir lá. Paulo vai lá e anuncia a eles o evangelho. O que eu quero que você entenda é que por mais que alguém diga assim, mas rede social é lugar só de conversar besteira, é lugar só de postar foto. Não, também é lugar de nós anunciarmos a palavra. Também é lugar de nós propagarmos esse evangelho. Porque vai ter pessoas que vão estar lá e será lá que elas serão alcançadas. Assim como foi nessa questão aqui. As pessoas viram Paulo anunciando o evangelho lá e aceitaram a Cristo. Muitos zombaram dele, mas alguns receberam o evangelho. E por isso a gente não pode esconder a palavra desses meios também. E além disso, a gente precisa entender que, mais do que também, não só deixar de pregar o evangelho, nós precisamos também dar bom testemunho nas redes sociais. Como eu disse, deve brilhar a nossa luz. E as pessoas devem ver as boas obras. Sabe, as nossas redes sociais devem realmente vir como testemunho de uma vida como deve ser vivida. Uma vida segundo os padrões da palavra. Sabe, a Bíblia fala sobre a fama de Jesus sendo contada por todas as cidades. E quando as pessoas ouviram a fama de Jesus nas cidades, elas creram e buscaram Jesus para serem curadas. Sabe que através da sua rede social, alguém pode ser despertada para buscar a Cristo, através do seu bom testemunho, através de uma postagem, através de um versículo que você compartilha. Nós temos esse papel de anunciarmos o evangelho também nesse meio. Eu queria ler com vocês, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, vou ler a partir do versículo 1, 1 Pedro 4:1 diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham sido conduzidos pela vontade dos gentios, tenham andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, indetestáveis e idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Vamos ler até aqui. Aqui Pedro está falando sobre a importância de nós vivermos de forma condizente com o evangelho mesmo. Eles olharam, antes vocês viviam segundo a vontade de vocês, dos gentios, de pessoas que não têm aliança com o Senhor. Vocês viviam segundo os desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, indetestáveis, idolatrias. E sabe, a nossa rede social agora, ela também tem que ser uma evidência de que nós deixamos isso. Sabe, não condiz nós como cristãos estarmos publicando as mesmas coisas que o mundo publica. Nós estarmos nos conduzindo da mesma forma que o mundo, postando
fotos indecentes, postando conteúdos inapropriados, conteúdos até fora da palavra, sabe? Existem dois extremos, e eu gosto, Kenneth Hagin sempre enfatizava isso, que a gente deve evitar os extremos. Tem gente que diz assim, eu vou postar o que eu quiser, porque o que vale não é a opinião dos outros, não. O que vale é o que eu quero, o que eu penso, e que se vire o mundo. E sabe, a gente tem que ter cuidado com esse extremo. A Bíblia fala sobre a importância e o valor da boa reputação. Eu queria ler bem rapidinho Provérbios, capítulo 22, no versículo 1. Provérbios 22, no versículo 1. Diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Sabe, a Bíblia fala sobre a importância de a gente ter realmente uma boa reputação diante dos homens. Sabe, a rede social realmente não deve ser um lugar para você postar qualquer coisa. Eu vou postar o que eu quero, independente se isso vai agradar a qualquer pessoa, independente se isso vai ofender alguém, independente se Deus gosta ou não. Você entende? Porque o problema de alguém que diz que não se importa às vezes com a opinião de todo mundo é que às vezes ela pode não se importar com a opinião de todo mundo, mas ela dá valor demais à sua própria opinião. E às vezes acima até do que a opinião de Deus. E esse é o problema. É quando a gente não liga mais para nada, somente para a nossa opinião. E isso é egoísmo. Você postar simplesmente o que você quer porque você quer simplesmente satisfazer os seus desejos. Não, como cristãos, a nossa rede social deve evidenciar também a pureza, a santidade. Nós devemos dar bom testemunho nas nossas redes sociais. Lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 10, Paulo diz assim para Tito. Tito, capítulo 2, no versículo 10. Tito 2, 10 diz assim: nem furtem, Paulo falando para os servos, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu gosto desse versículo porque Paulo mostra que a conduta dos servos, ela se condizia, se ele fizesse conforme a palavra, ele estaria embelezando a doutrina de Deus, o ensinamento sobre Deus. E sabe, eu quero realmente que a gente pense essa manhã mesmo, conosco mesmo, você se autoavalie, eu me autoavalie. Será que a nossa conduta nas redes sociais, elas embelezam o ensinamento de Deus? Será que alguém olha para a nossa rede social e vê, cara, é muito bom viver com Deus. Olha, realmente, isso aqui é o melhor que tem para viver mesmo. Ou será que ela olha e fala, é a mesma coisa que eu vivo. Tá vendo? Vive na prática do pecado do mesmo jeito que eu. Você entende? A nossa conduta nas redes sociais, quando segundo a palavra, elas embelezam também o ensinamento de Deus. Nós precisamos agir como cristãos nas redes sociais. Sabe, a gente não veste uma capa de crente quando vem para a igreja e tira essa capa quando vai para casa ou quando vai para o trabalho. Não, Deus habita em nós em todo o tempo e em todo lugar, em toda rede social. Não é porque você está no Instagram que agora você não é mais cristão, que você não deve mais viver uma vida de santidade, que você não deve agradar a Deus. Não, a nossa conduta deve realmente exalar o bom perfume de Cristo também nas redes sociais. Nós não devemos estar preocupados apenas com aquilo que nós queremos fazer, mas também atentos para dar bom testemunho para as pessoas. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aqui Paulo está literalmente falando sobre as conversas que a gente tem. E sabe, eu quero dizer para você, isso também se aplica para as suas postagens. A gente não deve postar algo sujo, algo que não condiz com a palavra, algo impuro. Não, as nossas postagens também devem transmitir graça. Deve ser somente aquilo que é bom para edificação. Sabe, eu não estou aqui dizendo que agora você só vai postar versículo, que agora você só vai postar ministração. Mas julgue mesmo aquilo que você vai publicar. Será que isso aqui glorifica a Deus?
Paulo diz, olha, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. E sabe, até as nossas mídias sociais, até aquilo que a gente posta, até aquilo que a gente comenta, até a mensagem que a gente manda para alguém no privado, tudo que a gente for fazer tem que ser feito para a glória de Deus. E sabe, nós precisamos mesmo nos avaliar e dizer, rapaz, será que isso aqui está sendo bom para a edificação de alguém? Será que isso aqui vai transmitir graça para as outras pessoas? Porque senão, não condiz a gente postar. Rapaz, pode ser a foto mais bonita do mundo. Você olhou e você fez, rapaz, essa foto aqui, eu fiquei top demais. Mas se você olha e faz, rapaz, não vai servir para edificação de ninguém. Rapaz, isso aqui não vai ser bom para ninguém. Eu vejo que essa postagem não vai edificar, não vai trazer benefício. Pelo contrário, vai trazer um prejuízo para a vida de alguém. Então não publica. Deixa ela só com você. Você entende? Você vai, tirou uma foto, ficou indecente, mostrou um decote, está sensual. Rapaz, tira isso. A gente não deve nem viver mais nessa prática, quanto mais publicar. Primeiro que você não sabe nem para onde essas imagens vão, para onde aquilo que você compartilha vai. E segundo que a gente deve dar bom testemunho. Você entende? Nós precisamos resplandecer como luz nesses meios. Nós precisamos fazer aquilo que transmita graça, aquilo que edifica o próximo. Nós precisamos deixar a nossa velha natureza também nas redes sociais. Sabe, eu gosto da carta de Paulo para os Tessalonicenses, porque Paulo falava, olha só, Paulo dizia que a fama dos Tessalonicenses, depois que eles se converteram, corria por todos os lugares. Ele diz, olha, vocês antes se voltavam para os ídolos, vocês antes viviam nessa prática do pecado, e agora é anunciado em todo canto como vocês foram transformados. E sabe, é algo de se questionar para a gente mesmo. Será que as nossas redes sociais, elas evidenciam a transformação que Cristo fez em nossas vidas? Ou será que as redes sociais ainda mostram que nós permanecemos da mesma maneira? Sabe, e eu digo mais, o pior não é ela dizer algo que não está acontecendo agora. O pior é que ela transmita uma mensagem que você não mudou de vida e você realmente não tem mudado de vida. Você entende? Nós precisamos fazer com que as nossas redes sociais, elas transmitam também a verdade do Evangelho. A transformação que Cristo fez em nossos corações. Sabe, gente, é viver em pureza mesmo. Essa é a graça do Evangelho. Não é dupla personalidade, se é que eu posso dizer assim. Não é uma mistura. Uma vida de santidade, é uma vida de pureza. Eu gosto aqui no livro Deus Curto, eu compartilho. O pastor Pereira, ele faz umas paráfrases, ele faz, entre aspas, uma adaptação do versículo para comentar sobre esse tema. E eu gosto da paráfrase que ele faz de Tiago, capítulo 3, no versículo 10 e 11. Ele diz assim: de uma só conexão procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode de um mesmo internauta jorrar o que é doce e o que é amargoso? Na passagem, Paulo diz, será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água salgada? E ele diz, será que do mesmo internauta pode jorrar duas fontes também? Será que a gente uma hora publica algo voltado para Deus, aí outra hora publica algo bem voltado para o mundo? Paulo está dizendo, isso não convém, isso é inconveniente, isso não condiz como a gente deve proceder. Sabe, a gente precisa agir como cristão também nas nossas redes sociais, postando aquilo que seja bom para a edificação de alguém. Como eu disse, não quer dizer que você só vai postar versículo e ministração, mas que seja algo bom, algo que transmita pureza, um momento com a família. Poste um momento com a família, mas toma cuidado para você não fazer algo indecente. Você entende? Eu gosto do que diz lá em Provérbios, capítulo 19, no versículo 1. Provérbios 19, versículo 2. Ele diz assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. E o que eu quero estimular mesmo você é a pensar antes de publicar algo. Pensar antes de comentar algo. Às vezes você vê uma publicação e você já está com raiva, você já quer logo comentar, falar mal da pessoa. Ei, para, pensa um pouco. Às vezes você viu uma postagem, você faz, eita, eu vou postar. Antes de postar, pensa um pouco. Qual é a motivação que você está tendo para fazer essa publicação? A motivação é correta? Isso agrada ao Senhor? Está condizendo com a palavra? Então tudo bem. Mas não age precipitadamente. Porque ele diz, quem se precipita acaba pecando. Sabe, isso vale para todas as horas da nossa vida, inclusive nas redes sociais. Sabe, o que nós precisamos é analisar nós mesmos. Sabe, a gente vê tantas publicações de tantas pessoas que a gente às vezes é mais tentado a julgar as publicações dos outros
do que avaliar as nossas próprias publicações. E eu quero estimular você a se autoavaliar, sabe? Não ficar avaliando a publicação alheia, mas se autoavaliar a sua motivação, a razão pelo qual você está publicando. Será que realmente é para glorificar o Senhor? Será que realmente é com a intenção correta? Sabe? Eu gosto, Paulo, a gente não vai ler, mas lá em Filipenses, no capítulo 1, Paulo fala sobre pessoas que pregavam o evangelho por inveja e por pretexto. E eu gosto do que Paulo diz, porque Paulo diz assim, olha, o que importa? Se eles estão pregando, seja por sinceridade de coração, seja por pretexto, o que importa é que a mensagem do evangelho está sendo proclamada. E sabe o que eu quero dizer para você? É que a gente precisa tomar conta, sim, da nossa motivação. Mas eu gosto da atitude de Paulo, porque Paulo não poderia ir lá na pessoa e mudar a motivação daquela pessoa. Paulo diz, no final das contas, eu não vou estar aqui julgando, paralisando esse povo de pregar o evangelho. Se o evangelho está sendo proclamado, com isso eu me alegro. Entende? Não fica julgando as postagens alheias. Você viu a postagem, rapaz, um irmão da nossa igreja, um irmão da sua família, conseguiu alguma coisa, fez uma conquista, publicou lá, rapaz, se alegra com ele. Não fica, ah, meu Deus do céu, eu acho que ele fez isso aqui só para aparecer. Ah, vou comentar aqui, mostrar. Não, você entende? A gente precisa julgar nós mesmos e não ficar julgando a publicação alheia. Eita, a pessoa compartilhou o evangelho só porque quer aparecer. Não, glória a Deus, o evangelho está sendo proclamado. Você entende? Paulo está falando aqui de gente que ele sabia que estava fazendo com a intenção errada. E a gente, às vezes, numa suposição, num achismo, quer julgar a pessoa, quer xingar a pessoa, já fecha o coração para a pessoa. Não, não vamos viver de julgar mesmo, de julgar as publicações alheias. Além disso, nós precisamos ter cuidado com os nossos comentários, para a gente não comentar agressivamente. A Bíblia diz que nós devemos ser tardios para se irar, tardios para falar. E a gente, às vezes, porque está numa rede social, porque não está presencialmente com a pessoa, a gente vê a publicação, já quer logo comentar, já quer logo barrar a pessoa. E sabe, eu quero dizer para você, tenha calma na hora de comentar algo. Tenha calma na hora de postar algo. Sabe, nós devemos ser tardios para falar, tardios para se irar. Nesse livro, o pastor Pereira até ele comenta, né, Jesus, ele falando para os discípulos, olha, se alguém pecar contra você, se alguém lhe ofender, vai até ele sozinho. E eu gosto disso porque a gente às vezes vê uma publicação na internet, a gente já quer logo acabar com aquela pessoa, com aquela publicação, né, online, logo com todo mundo. E diz, olha, se alguém te ofendeu, vai no privado dessa pessoa, vai pessoalmente, fala com ela. Você entende? A gente precisa aprender. Viu alguma coisa, alguém publicou alguma coisa e lhe ofendeu, aí a pessoa quer logo comentar. Não, vai no privado da pessoa, ou deixa para conversar pessoalmente. Entende? A gente não precisa publicar tudo, ou comentar tudo que a gente pensa ou que a gente quer. Primeiro, porque a gente precisa dar bom testemunho. Segundo, porque aquilo que a gente tem que fazer, tem que glorificar a Deus. Você entende? A gente vai falar isso depois, mas, sabe, o que eu quero fazer essa manhã não é que a gente tem que deixar as redes sociais. O que a gente tem que fazer é envolver Deus nos nossos perfis, envolver Deus nas nossas postagens, envolver Deus no nosso comentário. É antes de qualquer coisa, antes de se preocupar com os likes das pessoas, antes de se preocupar se a gente gosta ou não daquela foto, é atentar para ver se Deus mesmo aprova aquilo que a gente está fazendo, se Deus aprova aquele comentário. Será que o nosso comentário está demonstrando que nós andamos em amor? Ou melhor, será que a gente está andando em amor e os nossos comentários estão evidenciando a nossa falta de amor, a nossa falta de compaixão? Provérbios diz que agradável é o homem que é misericordioso. Será que a gente está evidenciando misericórdia nas nossas redes sociais? Ou a gente vê algo errado, já sai publicando, compartilhando para todo mundo, fofoca online? Meu Deus do céu! Você entende? A gente não pode se esconder através de uma rede social e utilizar da liberdade que a rede social nos dá para viver na prática do pecado. Ah, mas eu não estou fazendo isso presencialmente, não. É só online, é só um compartilhamento, é só uma publicação, é só um comentário. Não. Se é pecado, se está errado, se vai contra a palavra, se Deus não está aprovando, então não vale a pena. Sabe, a gente às vezes vai postar algo, e é como eu disse, né, tem os dois extremos. Tem aquele que nem se preocupa com o que ninguém vai dizer, só se preocupa com a sua própria opinião, e tem aquele que se preocupa demais com a opinião dos outros. E aí deixa de compartilhar algo que às vezes Deus compartilhou no seu coração para falar com alguém, deixa de anunciar o evangelho, deixa de compartilhar algo que vai abençoar as vidas, pensando, será que o pessoal vai curtir? Ah, será que o pessoal vai me dar like? Eu particularmente, né, achei muito interessante a alteração que o Instagram fez, não sei quantos vocês sabem, mas ele removeu o número de curtidas, né, de você visualizar o número de curtidas de todo mundo. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas vivem
numa competição, numa necessidade de ser aprovado por todos. E o que eu quero que você entenda essa manhã é que a maior aprovação que você deve buscar não é a dos homens. Nós devemos buscar ter uma boa reputação. Mas mesmo assim, não é a dos homens a maior aprovação que você deve buscar ter. Nem é a sua própria aprovação. Jesus disse que aquele que quer ser seu discípulo deve aborrecer seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha e a sua própria vida. Sabe, a maior aprovação que a gente deve buscar na hora de fazer uma publicação, na hora de fazer um comentário, na hora de mandar uma mensagem para alguém, é a aprovação de Deus. É realmente como esse livro, o título do livro aqui diz: Deus curte, então eu compartilho. Mas se Deus não curte, então não vale a pena compartilhar. Se isso não vai condizer com a vontade de Deus, não convém compartilhar. Você entende? Nós devemos buscar evitar postagens que não condizem com a palavra, comentários que agridem. E abrindo um parênteses, se você sofreu um comentário maldoso, um comentário de alguém xingando, um comentário de alguém que quer falar mal de você, perdoe. Ore por aquela pessoa. Jesus falou para a gente orar pelos nossos inimigos, quanto mais alguém que fez uma publicação contra a gente, que comentou algo, não gostei da sua foto. Aí você vai fechar seu coração, você não vai querer saber mais dessa pessoa. Não, perdoe aquela pessoa, não se irrite. Às vezes avalie, porque você recebeu um comentário negativo. Será que realmente eu publiquei algo errado? Porque a gente às vezes não quer admitir, não é verdade? Mas se avalie mesmo. E se foi alguma coisa, se alguém comentou algo ruim, porque você fez a coisa certa, então se alegre. Jesus disse que aqueles que forem perseguidos por causa desse evangelho devem se alegrar, sabe? Se foi por causa da palavra, tudo bem. Pedro diz na sua carta, em 1 Pedro, ele diz: olha, se vocês são perseguidos, que seja por causa de Cristo, mas que não seja por vocês estarem agindo de forma incorreta, contra a lei, se intrometendo nos assuntos alheios. E se você for perseguido, se você for receber um comentário negativo, que seja por você estar fazendo a coisa certa, mas que não seja por você estar fazendo algo contrário à palavra de Deus. Além disso, evita discussões inúteis. Paulo fala sobre nós evitarmos discussões tolas que não acrescentam em nada e além disso não produzem o serviço na fé. Às vezes a gente vê tanta discussão besta, tanta discussão que não vai levar a nada nas redes sociais. E sabe, como cristãos a gente não deve estar se envolvendo nessas discussões. Sabe, a gente deve evidenciar realmente a misericórdia de Cristo, como eu falei anteriormente, ser tardio para falar, tardio para se irar, rápido para ouvir, rápido para perdoar mesmo. Então não se envolve com discussões. O que nós precisamos ter é equilíbrio, sabe? Não é estar toda hora preocupado com o que as pessoas vão achar, ao ponto de se preocupar, ao ponto de ficar ansioso, mas também não é viver uma vida sem buscar apresentar esse bom testemunho diante das pessoas. Nós precisamos buscar mesmo agradar a Deus. Amém. Outro ponto, né, além desse cuidado que a gente precisa ter com aquilo que a gente publica, com aquilo que a gente posta, é o cuidado que a gente precisa ter com aquilo que a gente absorve, com aquilo que a gente ouve. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 3, diz assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Essa passagem aqui, Paulo está dizendo sobre os dias que virão, e eu creio que são os dias que a gente está vivendo mesmo. Pessoas buscando mestres segundo a sua cobiça. Sabe, na internet você vai encontrar todo tipo de conteúdo. Gente falando bem de igreja, gente falando mal de igreja. Gente dizendo que é correto congregar, gente dizendo que é ruim congregar. Sabe, o que a gente precisa fazer é não ficar buscando simplesmente aquilo que a gente quer ouvir. Ah, rapaz, eu estou com vontade de pecar nisso, vou buscar alguém que me aprova nisso. Não, a gente deve buscar se alimentar nessas redes sociais com aquilo que condiz com a palavra de Deus, com aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Não está buscando ouvir somente aquilo que nos agrada, não está ouvindo aquilo somente que nos deixa confortável, mas ouvindo aquilo que é segundo a palavra de Deus. Jesus fala sobre, na parábola da semeadora, diz que algumas sementes caíram nos espinhos. E a Bíblia diz que aquela semente não produziu os frutos maduros, porque as paixões desse mundo, as preocupações, elas sufocaram a palavra. E sabe, às vezes nós estamos sufocando a palavra de Deus por estar absorvendo na internet todo tipo de conteúdo.
absorve tanto conteúdo, notícia ruim, tanta notícia ruim, que a palavra que a gente recebeu vai começando a ser sufocada. Ou às vezes a gente absorve tanto conteúdo daquilo que é pecado, daquilo que nos leva ao pecado, daquilo que é tentação para nós, que a palavra vai sendo sufocada e a gente não vê os frutos dessa palavra em nossas vidas. Sabe, nós precisamos atentar para aquilo que a gente absorve, não só para aquilo que a gente posta, mas para aquilo que a gente se alimenta. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe o que é que tem estado cheio o seu coração? O que é que você tem falado? Sabe que às vezes as nossas publicações são um reflexo daquilo que a gente absorve nas redes sociais. A gente vê tanta postagem, um exemplo, né? Não estou dizendo que é errado, mas a gente vê tanta postagem de futebol, do nosso time. Possivelmente a gente vai publicar postagens de time de futebol. A gente às vezes vê muita postagem, se você vê muita postagem da igreja, gente que assiste muito ministração, você geralmente vê o povo compartilhando, né? Ministrações, versículos. Mas sabe, se a gente só se absorve do pecado nessas redes sociais, possivelmente o que a gente vai compartilhar, possivelmente o que a gente vai conversar no nosso dia a dia, vai ser o pecado. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente absorve, com aquilo que a gente está colocando para dentro de nós mesmos. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, Pedro diz que nós devemos ser criteriosos e vigilantes. Sabe, seja criterioso com aquilo que você absorve, com aquilo que você vai ouvir, com o conteúdo, seja até mesmo ministração. Rapaz, avalia se isso está condizente com a palavra. Não absorve qualquer coisa simplesmente porque está na internet, não. A gente vê tantas políticas, né, contra as fake news, né? E sabe, toma cuidado com as fake news, toma cuidado com postagens indecentes, mas toma cuidado até com aquilo que aparenta ser bíblico, com aquilo que aparenta ser bom para você. Sabe, a gente precisa ter cuidado com conteúdos que são claramente pecados, conteúdos pornográficos, conteúdos indecentes, conteúdos que não condizem com a palavra. A gente precisa ter cuidado com conteúdos que são tentação para nós. Pode ser que aquilo nem seja pecado, mas aquilo lhe influencia e lhe leva a pecar. Então não vale a pena você absorver ou consumir esse tipo de conteúdo. Como também não vale a pena aquele conteúdo que não é pecado. Não tem nenhum mal, mas às vezes ocupa demais o seu tempo. Mas às vezes faz com que o seu pensamento seja levado para fora da palavra. Rapaz, a gente precisa ser criterioso. Por quê? Porque é isso que 1 Pedro vai dizer. Porque está chegando o dia da vinda do Senhor. E a gente não pode perder tempo com essas coisas dessa terra. A gente não pode estar se enrolando com conteúdos que vão nos levar para longe da palavra. Em Hebreus diz, importa nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Sabe, se enche da palavra mesmo. Absorva aquilo que serve para a sua edificação. E seja isso também, aquilo que você poste. Não poste somente aquilo que você quer, não aquilo que você quer receber like das pessoas. Sabe, não faça uma publicação que não condiz com a palavra só para receber a aprovação de alguém. Não, nós devemos buscar a aprovação do Senhor. E mais do que isso também, nós devemos nos absorver e nos encher daquilo que condiz com a palavra de Deus. Sabe, como eu disse, na internet tem muito conteúdo. E talvez você às vezes está meio cansado, você está meio preocupado. Você diz, vou entrar na rede social para desopilar um pouco, né? Vou absorver um pouco do conteúdo que tem lá. E tem muito conteúdo, né? E sabe, eu estava pensando essa manhã, que às vezes pode ser como se alguém desse disponibilidade para você ter acesso a todos os remédios de uma farmácia. Você ia achar conteúdo a rodo. E às vezes você não saberia nem o que absorver direito. E qual é que você faz para saber qual remédio você precisa tomar, você precisa ingerir? Você pega a prescrição do doutor, não é isso? Esse é o correto até, né? A farmácia disponibilizar o remédio que o doutor lhe prescreveu, um especialista lhe prescreveu. E sabe, nesse mar de coisas que tem na internet, absorva aquilo que o especialista, o Senhor, ele diz para você absorver. Se algo vai contra a medicação que o Senhor passou para você, se algo vai contra aquilo que a palavra diz para você, então não vale a pena absorver. Pode possuir efeitos colaterais. E eu digo a você, os efeitos colaterais do pecado, daquilo que não condiz com a palavra, são muito graves. Não caia nesse engano de dizer, não, é só um conteúdo, isso aqui é besteira. É besteira, eu não me envolvo com isso não. Como eu disse, todos nós somos influenciáveis. A questão é com o que nós estamos nos influenciando. Sabe, com o que você está expondo também até a sua própria família, os seus filhos. Sabe, tem muito conteúdo na internet, a gente precisa estar de olho mesmo naquilo que a gente absorve, naquilo que a gente consome na internet também. E sabe, para terminar mesmo, eu quero dizer para você também, toma cuidado para as redes sociais não tomar conta da sua vida, não tomar conta do seu tempo. Rapaz, isso aqui é muito fácil de tomar o nosso tempo. Você viu uma publicação e logo em seguida tem outra. E se você sair da sua rede social agora
e você entra daqui a 10 segundos, já tem mais 20 publicação nova, mais não sei quantos stories para você ver. E sabe, a gente precisa tomar cuidado para que isso não roube o nosso coração. Para que a nossa vida não seja agora somente rede social, somente internet, somente Instagram, somente Facebook. Sabe, a Bíblia fala que nós como cristãos não devemos estar apegados às coisas dessa terra. Mas agora tem gente que nem está apegado às coisas dessa terra, nem está apegado às coisas do céu. Está apegado às coisas virtuais. Nem sabe mais o que está acontecendo em casa, nem sabe mais o que está acontecendo na família, só sabe o que está acontecendo no Instagram, nas pessoas que ele segue, e nem sabe o que está acontecendo no coração de Deus. Você entende? Nós precisamos ter cuidado para que as redes sociais não nos tomem, primeiro, da nossa família. A gente fica tanto tempo na rede social que a gente não tem tempo nem para conversar com os nossos familiares, nem um tempo mais de comunhão com aqueles que moram com a gente. É só celular, é só as pessoas de fora, é só as últimas notícias. Não, nós precisamos ter tempo de qualidade também com a nossa própria casa. Nós precisamos tomar cuidado para que as redes sociais não tomem até o nosso cuidado conosco mesmo. A gente às vezes passa tanto tempo, Isso já aconteceu com vocês. Eu gostava muito de jogar, por exemplo, né, no celular, no computador. E às vezes a gente está tão envolvido assistindo um filme, alguma coisa, quando a gente olha, mas rapaz, nem parei para comer, nem parei para tomar água, nem parei para descansar, nem fui, ele está tão envolvido que nem toma conta de nós mesmos. Mas eu digo principalmente, tome cuidado para as redes sociais, não tomar o lugar de Deus na sua vida. Tem uma frase, eu não me lembro agora o autor, mas que ele diz assim, eu quero que você preste bem atenção para não entender errado a frase dele. Ele diz assim, olha, o entretenimento é o substituto diabólico da alegria de Deus. E sabe, com isso eu não estou querendo dizer que você precisa abolir o entretenimento da sua vida. Ah, então nunca mais vou assistir um filme, nunca mais vou entrar numa rede social para ver uma postagem, não é isso. Mas eu quero que a gente pense nessa manhã, se a gente não está deixando de experimentar da alegria de Deus em prol de aproveitar de um tempo de rede social. Você entende? E acaba a gente não conhecendo a alegria maravilhosa que há na presença de Deus, porque a gente está tão envolvido com as redes sociais, tão envolvido com o mundo virtual, tão envolvido com essa prática, que a gente nem sabe mais o que é experimentar da paz de Deus, do que é experimentar da alegria na presença de Deus. Sabe, qual foi a última vez que você parou, desligou tudo e disse, eu vou ter meu tempo agora, só eu e o Senhor? E eu digo mais, qual foi a última vez que você não disse assim, eu não vou nem assistir uma ministração agora, eu vou falar direto com o meu pai? Você entende? A gente não pode deixar que isso nos domine, que isso tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Às vezes as pessoas estão preocupadas, estão ansiosas, estão tristes e não correm para o Senhor. Corre para a rede social, para ver as últimas publicações, para ver o que é que as pessoas estão dizendo. Não, o Senhor, isso aqui, esse celular, as redes sociais, não podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. De forma alguma. Não podem tomar o nosso tempo. Sabe? E tem muitas coisas que você pode fazer. Tem muitos aplicativos que hoje mostram o tempo que você passa nos aplicativos. Eu vou até dar uma sugestão bem prática mesmo. O YouTube agora ele tem uma configuração em que você coloca um alerta de tempo que você passa. Então você coloca lá, por exemplo, 1 hora e ele dá um aviso para você. Eita, já faz 1 hora que você está mexendo. E eu coloquei isso no meu celular, porque senão você olha, quando olha passou 2 horas, 3 horas e você ainda está aqui. E a comunhão com o Senhor? E o tempo com o Senhor que é mais precioso? Não deixe que isso tome a sua comunhão com o Senhor. Não troque Deus pela rede social, não troque o entretenimento pela alegria que o Senhor pode lhe dar. Porque por mais que pareça bom, não se compara. Não se compara com aquilo que o Senhor tem para você. Não se compara com a alegria que há na presença do Senhor. Se você acha isso, é engano. Não se compara, não se compara. Amém. Eu quero reforçar aqui, seja moderado. O que a gente precisa fazer é equilíbrio. Não é abandonar as redes sociais, porque como eu falei, a gente precisa estar nesse meio, para a gente resplandecer como luz. Nós precisamos dar bom testemunho nessas redes sociais. As pessoas têm que olhar mesmo e ver, cara, isso que é vida. Olha aí essa pessoa, olha uma família bem estruturada na palavra, olha que exemplo. Sabe, as pessoas precisam ver que a gente é gente mesmo nas redes sociais, ver publicações mesmo do seu dia a dia. Cuidado para você não postar tudo também. Ah, tô com fome, hashtag tô com fome. Aí, acabei de comer, agora não estou mais com fome. Agora cheguei em casa. Não. A Bíblia diz que a nossa moderação, o nosso equilíbrio, deve ser conhecido por todos os homens. Será que a pessoa olha para você e diz, ah, fulaninho já está sempre online, nem se preocupe. Será que a gente está tendo nosso tempo conosco mesmo, com a nossa família? Seja moderado, dê bom testemunho, sabe? Que a nossa rede social, como diz lá em Tito, que ela embeleze a doutrina de Deus.
Que as pessoas olhem para a nossa rede social e digam, cara, isso quer viver com Deus. Sabe? Consagre mesmo a sua rede social para ser um canal de bênção para a vida de alguém. Seja compartilhando uma ministração, seja publicando ou compartilhando uma publicação da nossa própria igreja aqui mesmo, sabe? Seja até mesmo mandando uma mensagem no privado. Sabe, eu oro mesmo, meu desejo é que digitais influencers, pessoas mesmo se levantem para anunciar o evangelho nesse meio mesmo, com muitos seguidores, com muitas curtidas, porque a igreja precisa resplandecer como luz nesse meio também. Mas sabe, às vezes o que você pode fazer, às vezes o que Deus te chamou para fazer, não vai ser publicando um vídeo, não vai ser fazendo uma postagem, mas é mandando uma mensagem para aquele irmão que faltou no culto, e você, ei, senti sua falta hoje, tá tudo bem com você? Ei, eu senti no coração de orar por você. Sabe, mandar uma mensagem no privado, mandar uma mensagem no direct, né, do Instagram, sabe? Use as suas redes sociais mesmo para servir de bom testemunho para alcançar outras pessoas mesmo, sabe? Se você gosta, utilize mesmo, mas sempre pense antes de postar. Mas sempre tenha esse cuidado antes de comentar. Avalie a sua motivação, avalie se aquilo está condizente com a palavra de Deus, se aquilo vai servir para edificação, se vai ser bom mesmo postar aquilo. Não haja precipitadamente, tanto na postagem, tanto no comentário, tanto também naquilo que você absorve de conteúdo. Vai ver um conteúdo, rapaz, não está sendo bom para mim. Sai, para. A gente precisa ter cuidado conosco mesmo. Cuidado com o que você acessa, seja criterioso. Analise, julgue tudo pela palavra. E como eu disse, não troque Deus pelo seu dispositivo. Não troque Deus pela sua rede social. Como eu disse no começo, quero reforçar, não é uma questão de a gente abandonar as redes sociais. Não é uma questão de você hoje remover a sua conta. E claro, eu quero abrir um parênteses. Se você se vê muito envolvido e você está vendo que você está absorvendo conteúdo que você não deveria e você não está tendo controle sobre isso, então pense direito se não seria bom dar um tempo. Sabe, avaliar mesmo, rapaz, eu estou vendo que isso não está fazendo bom para mim, é melhor eu dar um tempo. Sabe, avalie mesmo. Mas eu quero dizer para você, em regra geral, não é para a gente sair desse meio. Pelo contrário, é para a gente estar nesse meio, resplandecendo como luz. Como disse, os princípios cristãos devem ser seguidos na nossa casa, como a gente viu na primeira semana, no nosso trabalho, na igreja e também nas redes sociais. Então, quer dizer, estimular você mesmo a resplandecer como luz nesse meio, a alcançar outras vidas nesse meio, a dar bom testemunho e absorver. Rapaz, aproveita, tem muito conteúdo bom na internet. Você tem o próprio canal que você está assistindo essa ministração, temos tantas outras ministrações, tantos outros conteúdos, sabe? Aproveita da melhor maneira aquilo que tem sido disponível para a gente hoje. Eu acredito mesmo que se existisse internet naquele tempo, rapaz, o apóstolo Paulo usaria como ninguém para transmitir o evangelho, para alcançar tantas pessoas que a gente nem conhece presencialmente e a gente pode alcançar através das redes sociais. Então utiliza mesmo elas da forma correta, consagra elas mesmo ao Senhor e eu creio que será uma bênção tanto para a sua vida quanto para a vida daquelas pessoas que lhe seguem e até para aquelas pessoas que você nem conhece, mas podem ser alcançadas e abençoadas através de um compartilhamento, através de uma publicação sua. Amém? Espero.